Nem toda verdade nasce para ser revelada. Algumas são enterradas, outras são construídas. Eu sou Maverick Gray e neste episódio, você não está apenas acompanhando o herói sem descanso ou um reino em paz. Você está vendo algo muito mais perigoso se formar. Porque neste mundo, a justiça nem sempre vem de cima, e o poder raramente pertence aos inocentes. Os Cavaleiros Santos acreditam estar protegendo o Imperador Justo, um jovem líder que carrega o peso de um reino, mas há algo que eles ainda não enxergaram. Há algo que se move nas sombras do trono, e quando a verdade começa a se aproximar, ela nunca vem sozinha, ela vem com consequências. A paz que eles conhecem não é estável. É apenas temporária, e toda a estrutura construída sobre segredos, mais cedo ou mais tarde, começa a ruir. A história continua. E desta vez, nem todos sairão ilesos da verdade. Episódio 43. A reunião dos Cavaleiros Santos. Os Cavaleiros Santos de Gutage se preparavam para uma importante reunião com o Imperador. Eram 5 heróis, 5 figuras lendárias, cada um com habilidades únicas, cada um com uma história que ecoava por todo o reino. Elise, a primeira dos heróis, conhecida por sua sabedoria e por sua habilidade incomparável com a espada. Azuka, a segunda, uma maga poderosa, capaz de controlar os elementos com maestria. Takumi, o terceiro, um arqueiro habilidoso, com uma precisão inigualável. Akiro, o quarto, um guerreiro robusto, defensor do reino, dono de uma força descomunal. Kenji, o quinto e último, um estrategista brilhante e mestre em artes marciais. O banquete do Imperador. Os heróis foram recebidos no grande salão do castelo. O imperador havia preparado um banquete em sua honra. O salão estava adornado com tapeçarias. Candelabros iluminavam o ambiente com uma luz cálida. E a mesa, farta, preparada para receber aqueles que protegiam o reino. Bem-vindos, Cavaleiros Santos, disse o imperador, levantando-se. Sua voz ecoou pelo salão. É uma honra tê-los aqui. Uma breve pausa. Este banquete é apenas uma pequena demonstração de nossa gratidão por tudo que fizeram por Gutage. Elise, a líder do grupo, sorriu e fez uma reverência respeitosa. A honra é nossa, Vossa Majestade. Sua voz era calma. Agradecemos pela hospitalidade. Dias de folga. Após o banquete, o imperador fez um anúncio inesperado. Tenho visto o quanto vocês têm se dedicado ao reino. O salão ficou em silêncio. Por isso, uma breve pausa. Decidi conceder alguns dias de folga. Os heróis trocaram olhares. Aproveitem, descansem, recuperem suas forças. Os Cavaleiros Santos agradeceram, reconhecendo a generosidade do imperador. E então, se retiraram, prontos para aproveitar seus dias de descanso. A descoberta, enquanto exploravam a cidade. Os Cavaleiros Santos começaram a perceber algo incomum. Murmúrios, conversas baixas, olhares desconfiados, rumores sobre um crime horrendo. Determinados a descobrir a verdade, eles seguiram as pistas, até uma taberna local. Ali, os cidadãos conversavam em voz baixa, como se temessem ser ouvidos. Takumi se aproximou, silencioso, atento, inclinando-se levemente para escutar melhor. É verdade, a voz de um homem tremia. Lord Cedric assassinou o antigo imperador e seu filho mais velho. O outro homem respondeu, em um sussurro carregado de medo. Isso é um crime imperdoável. Uma pausa. O jovem imperador deve estar em perigo. Takumi se afastou lentamente. Seu rosto agora estava sério, sombrio. Ele voltou-se para seus companheiros. Precisamos investigar isso. Sua voz era firme. Se for verdade. Uma breve pausa. Lord Cedric representa uma ameaça direta ao imperador e ao reino. Planejamento e reflexão. De volta ao castelo. Os heróis se reuniram. O ambiente estava mais pesado, mais sério. Azuka foi a primeira a falar. Sua expressão demonstrava preocupação. O jovem imperador é valente. Uma breve pausa, mas inexperiente. O silêncio tomou conta da sala. E a situação começava a se tornar cada vez mais grave. Ele precisa de nossa proteção e orientação, concluiu Azuka. Akihiro assentiu. Sua voz grave ecoou pelo ambiente. Concordo. Uma breve pausa. Devemos agir com cautela. Seus olhos se estreitaram levemente. Não podemos acusar Lord Cedric.
sem provas concretas. Kenji, sempre analítico, deu um passo à frente. Seu olhar era estratégico, calculado. Precisamos reunir evidências contra Cedric. Ele cruzou os braços. Talvez possamos encontrar algo nos registros do castelo, ou entre os guardas que ainda são leais ao antigo imperador. O grupo permaneceu em silêncio por um instante, cada um absorvendo o peso da situação, e a decisão já estava tomada, a verdade revelada. Os Cavaleiros Santos decidiram falar diretamente com o imperador, sem desvios, sem atrasos. Eles foram conduzidos até uma sala de audiências privativa no castelo. O ambiente era silencioso, reservado, adequado para assuntos delicados. Elise deu um passo à frente. Sua expressão era séria. Vossa Majestade. Sua voz carregava preocupação. Temos algo importante a discutir. O imperador os ouviu atentamente, sem interromper, enquanto Elise relatava os rumores, cada detalhe, cada suspeita, sobre Lord Cedric. Kenji então completou: entendemos que é um assunto delicado. Seu tom era respeitoso, mas precisamos garantir a segurança do reino. Uma breve pausa. E a sua, Vossa Majestade? O silêncio pairou por um instante. E então, o jovem imperador sorriu, calmo, surpreendentemente calmo. Agradeço pela preocupação de vocês. Sua voz era tranquila, segura, mas não precisam se preocupar. Uma breve pausa. Já foi resolvido. O ambiente mudou, subitamente, e uma dúvida silenciosa começou a surgir. Vocês não precisam se preocupar com Lord Cedric. A voz do imperador permaneceu calma, controlada. Ele fez uma breve pausa, e então, olhou diretamente para cada um dos heróis. Cedric já foi punido por seus crimes. Elise franziu a testa, surpresa. Já foi punido. Vossa Majestade? Sim, o imperador respondeu sem hesitação. Ele foi condenado à prisão perpétua. Sua expressão não mudou, e não representa mais uma ameaça para o reino. Uma breve pausa. Tomei essa decisão para proteger a paz e a estabilidade de Gutage. Alívio e reflexão. Os Cavaleiros Santos trocaram olhares. O alívio era visível, mas não completo. Ainda havia curiosidade, dúvidas. Azuka deu um passo à frente, direta, como sempre. Como conseguiu lidar com algo tão complexo? Seus olhos fixos no imperador. Sendo tão jovem, Vossa Majestade? O imperador sorriu, mas não era um sorriso leve. Havia algo ali, uma leve melancolia. A idade não define a sabedoria. Sua voz era tranquila, mas carregava peso. Aprendi com os melhores conselheiros. Uma pausa, e com as tragédias que atingiram minha família, seus olhos se voltaram levemente para o vazio. Meu pai e meu irmão, um breve silêncio, me ensinaram muito. Ele voltou a olhar para os cavaleiros, mais firme, e estou determinado a honrar seus legados. Akihiro assentiu, respeitoso. Sua postura era firme. Estamos ao seu lado, imperador. Sua voz era grave, segura. Vamos proteger este reino. Uma pausa, e garantir que a justiça prevaleça. O ambiente se estabilizou, mas algo havia mudado. Uma nova compreensão, um novo respeito. E naquele momento, ficava claro, o jovem imperador não era apenas um líder. Era alguém disposto a carregar o peso de um reino inteiro. Os Cavaleiros Santos se sentiram aliviados. A notícia sobre Lord Cedric trazia um peso a menos. A ameaça havia sido contida. Com a confiança renovada em seu jovem imperador, eles aceitaram os dias de folga concedidos. Mas mesmo em descanso, nenhum deles abaixava a guarda. Permaneciam vigilantes, atentos, prontos para agir a qualquer momento. O reino de Gutage estava em paz, por enquanto, mas todos sabiam, essa paz podia ser temporária. Novos desafios poderiam surgir, a qualquer instante. Unidos, os Cavaleiros Santos permaneciam firmes, determinados, prontos para enfrentar qualquer ameaça e proteger o imperador e o legado de sua família. Com essa certeza, eles seguiram em frente, preparados para qualquer batalha que o destino trouxesse. Um dia de folga, após a reunião, e finalmente livres de preocupações imediatas, os Cavaleiros Santos decidiram aproveitar. A capital de Gutage estava viva,
movimentada, e pela primeira vez em algum tempo, eles podiam simplesmente caminhar, sem urgência, sem pressão. Cada um escolheu seu próprio caminho, sua própria forma de descansar, de recuperar as energias. Elise e Azuka seguiram juntas, em direção aos jardins do castelo. O ambiente era tranquilo, sereno. As flores estavam em plena floração, coloridas, vivas, contrastando com tudo que haviam enfrentado recentemente. Ali, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era tensão, era paz. O aroma doce no ar era calmante, suave, quase como um lembrete de que a paz ainda existia naquele mundo. Este lugar é lindo, Elise disse a Azuka, sentando-se em um banco de pedra. Seu olhar percorria os jardins com tranquilidade. Às vezes, é fácil esquecer a beleza do mundo. Uma breve pausa, quando estamos sempre lutando. Elise observou as flores ao redor, serena. Precisamos desses momentos de paz. Sua voz era calma, para nos lembrarmos pelo que estamos lutando. Ela então voltou o olhar para Azuka. É bom ver que o imperador está tentando manter essa paz. Takumi, em outro ponto da cidade. Takumi estava sozinho, focado, em silêncio. Ele havia encontrado um campo de treinamento fora da capital. Um local aberto, tranquilo. Seu arco estava firme em suas mãos. Sua respiração controlada, a precisão é tudo, murmurou ele. Uma flecha cortou o ar e atingiu o centro do alvo, perfeitamente. Apenas ajustou a postura e continuou. Em tempos de paz ou guerra, uma nova flecha. A prática é essencial. Akihiro e Kenji, enquanto isso, Akihiro e Kenji caminhavam juntos pelo mercado da cidade. Barracas cheias, cores vivas, o som das pessoas conversando, a vida acontecendo. Eles observavam tudo com atenção, mas também com apreciação. Esta cidade tem uma energia vibrante, disse Kenji. Seu olhar acompanhava um grupo de crianças brincando. É bom ver que o povo. Ele fez uma breve pausa, observando a cena com calma. Ainda consegue sorrir assim. Akihiro caminhava ao lado, firme, calmo, protegendo mesmo em silêncio. E por um momento, até mesmo os guerreiros mais fortes apenas observavam a vida. Takumi não sorriu. O verdadeiro plano do imperador. Enquanto os cavaleiros santos desfrutavam de seu merecido descanso, longe de qualquer suspeita, o jovem imperador caminhava por um caminho muito diferente. Um caminho oculto, silencioso e sombrio. A verdade era simples e perigosa. Ele havia incriminado Lord Cedric, não por justiça, mas por poder. A ascensão ao trono não havia sido natural, nem limpa. O imperador havia manipulado tudo. Os eventos, as mortes, as acusações. Seu pai, seu irmão mais velho, foram vítimas de um plano cuidadosamente construído. Um plano que ninguém viu chegando. E Cedric agora pagava o preço, não pelo crime, mas por carregar a culpa perfeita. Visita a Praça-Prisão. O imperador caminhou até a Praça-Prisão, um lugar sombrio, pesado, cercado por guardas armados e marcado pela dor dos que ali estavam. Ali, em uma cela fria, estava Lord Cedric, enfraquecido, cansado, mas ainda consciente. Lord Cedric, a voz do imperador era leve, quase divertida. Vejo que está se adaptando bem ao seu novo lar. Cedric ergueu os olhos lentamente. Sua voz saiu baixa, rouca. Você me incriminou. Uma pausa. Eu sei o que você fez. O imperador riu. Um som vazio, sem calor, sem humanidade. Claro que sabe. Ele se aproximou da cela. Mas quem acreditaria em você agora? Uma breve pausa. O vilão que assassinou o antigo imperador e seu filho. Seu sorriso se abriu levemente. Não, este reino me pertence agora. Seus olhos se tornaram frios. E você é apenas um obstáculo removido. Cedric agarrou as grades da cela. Sua expressão era de fúria, desespero. Você pode me trancar aqui. Sua voz tremia de raiva. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Uma pausa. Um dia, todos saberão o que você fez. O sorriso do imperador desapareceu. Por um instante, seu olhar ficou mais pesado, mais ameaçador. E até lá, sua voz voltou baixa, controlada. Você vai apodrecer nesta cela. Ele se virou lentamente. Aproveite sua estadia, Lord Cedric. E então, ele foi embora. Epílogo. Enquanto o imperador retornava ao castelo, satisfeito, calmo,
como se nada tivesse acontecido. Os Cavaleiros Santos continuavam seu dia de folga, rindo, descansando, vivendo um raro momento de paz, alheios, completamente alheios, ao verdadeiro rosto do governante que juraram proteger. Mas no fundo, algo já estava quebrado. A paz era frágil, a verdade, escondida, e as sombras começavam a se mover novamente, porque cedo ou tarde, toda mentira encontra o seu momento de cair. E quando isso acontecesse, nada voltaria a ser como antes.